Fala galera, cara, que bom que você tá aqui. Esse aqui é o Pocket Cast, o podcast da JNI da Nazareno Guariroba. Nessa temporada, nós vamos conversar sobre o Evangelho de Marcos. E a nossa expectativa é que você seja muito abençoado com essas trocas de ideias, essas conversas, os bate-papos que nós vamos realizar aqui. Então, já pega a tua Bíblia, deixa teu curtir aqui, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e bora pra cima. Deixa eu me arrumar aqui. Take 2. Take 2. Claquete. Então, começando com o capítulo 7 de Marcos, ele já começa vindo com os fariseus, intimando Jesus. Porque a gente tá vindo numa sequência de os fariseus sempre procurando alguma coisa, de ter que acusar Jesus de alguma coisa. E aqui não é diferente. Eles intimam os discípulos de Jesus porque eles não estão lavando as suas mãos como a tradição deles diz. E Jesus fala, olha, me desculpa, mas não é por aí, vocês estão enganados. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, sim, mas sim o que sai do seu coração. E isso é o que contamina. Aí ele vai listando sobre as imundícias, sobre a moralidade sexual, vários aspectos que a gente vai ver depois se refletir lá na pregação de Paulo, né, em Gálatas, os frutos do Espírito. Aí eu pergunto para vocês, Jesus está sendo anti-higiênico, dizendo que não tem necessidade de lavar as mãos? Cara, Jesus está falando da purificação, né, do interior. Não é questão de higiene, purificação do interior, assim. Porque no coração que surge todos os males, né? Os desejos da carne, né? Lá de Gálatas 5. Surge no coração. Então Jesus não está se referindo à higiene. O que sai é que é pecado, é que contamina o homem, não o que entra. Segue embaixo do que Jesus fala, aí tem um comentário dizendo, falando isso, Jesus torna todos os alimentos agora acessíveis, né? Porque tem toda aquela ritualística judaica, exato, lá do Levítico, que fala, tem os alimentos puros, alimentos impuros, né? Tu vê que eles seguiam, eles queriam seguir justamente essa tradição, essa doutrina que eles criaram de querer parecer muito certo, né? Querer parecer o certinho ali, o correto. Tanto que eles seguiam tanto essa doutrina que eles esqueciam da Bíblia, de realmente ali da palavra de Deus. Como é a questão dos dízimos aqui que cita nesse mesmo tópico aqui, sim, da Bíblia, que eles até faziam uma vista grossa para os filhos que, quando davam dízimo na igreja, não queriam ajudar, não queriam honrar seus pais. Sim, exatamente. Porque, na verdade, quando você pega quando ele fala sobre honrar pai e mãe, como a gente estava conversando em off, é como se fosse a aposentadoria dos pais. Os pais deixam de trabalhar e os filhos precisam honrar seus pais, trazendo sustento para casa e cuidando deles no fim das suas vidas. Aí eles faziam justamente essa vista grossa, estão trazendo dízimo na casa do Senhor, vamos fazer isso. Não, a gente precisa relevar isso aqui porque ele é dizimista. Mas eu acho também muito top pegar essa parte aí que fala sobre essas tradições, porque a palavra de Deus mandava honrar o pai e mãe. Exatamente. É uma questão de prioridade ali e tal. E aí eles criaram pela tradição, uma forma de driblar a lei. E aí é que entra o problema, porque se você pega a tradição humana e a tradição de Deus é que vai imperar, porque, né, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, porque é Deus, né, cara, tipo, Deus que mandou na gente e tal. Porque, na verdade, ó, assim, na minha perspectiva, eles estavam querendo justificar as práticas dele através da Bíblia. Ou seja, eu penso dessa maneira, deixa eu ver aqui se eu acho alguma brecha aqui na palavra de Deus. Parece advogado. Exatamente. Eles pensavam nas prioridades com base nos próprios sistemas, né? Tipo, o que era verdade para eles, o que era prioridade para eles era prioridade da tradição. E aí é complicado, porque existem algumas tradições de algumas determinadas igrejas, de algumas determinadas instituições, ou até de algumas determinadas pessoas mesmo, que elas pegam aquele hábito para si como verdade e esquecem da palavra. E aí, sei lá, você pegar uma tradição, sei lá, quartas usam rosa, que a galera usa muito hoje em dia. Tipo, não é uma coisa que vai corromper a palavra. Mas a partir do momento em que aquela cultura, aquela tradição tá corrompendo a palavra, você tem que repensar suas atitudes, repensar essa tradição, repensar essa cultura, essas práticas. Porque a palavra impera, é a nossa constituição de vida, né? É a nossa base de fé. Só a Escritura fala sobre a Bíblia como sendo a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, ela é superior à tradição. Então a tradição responde à Bíblia. O problema é que muita gente procura justificar as suas tradições, ou as suas tradições deturpadas, a partir da Bíblia. Se você vê, por exemplo, na época da escravidão, as pessoas justificavam a escravidão com passagens bíblicas. Sim, sim.
É porque o pessoal deturpa, pega versículo fora de contexto sem olhar o contexto inteiro. Infelizmente. Agressão às mulheres. E você trata a tradição com ar de igualdade com a palavra de Deus, né? Porque é bem pesado. Assim, ou às vezes até superior, né? Às vezes até superior. Sim. O que é preocupante, né? Isso aí que é bem perigoso, né? Você pegar um versículo isolado e criar uma doutrina ali em cima desse versículo isolado que pode influenciar e mudar a vida de milhões, milhares de pessoas, né, cara? Você começa a fazer uma teologia a partir de um versículo só e, na verdade, o versículo não se sustenta, aquele pensamento não se sustenta em si próprio. Sim. Você começa a devagar naquele versículo, aí você pega aquela palavra em grego significa aquilo, você vai começar a entrar numa pira maluca, numa palavra só que tem lá naquele versículo isolado. Mas quando você pega, se você for olhar na Bíblia inteira, ele não se sustenta, porque tem outros versículos que vão dizer, não é por aí. Eu faço muito isso. Inclusive, esse é um dos motivos de a gente ter essa comunhão, ter o CGs. Que direto eu trago alguma coisa aqui e o Samuel... Não, pera, calma. Menos. Porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente vai começar a trazer doutrina, a trazer tradição, a trazer coisas que vêm da nossa cabeça, do nosso pensamento humano e não vêm de Deus. Mudando pro próximo tópico, né? A gente vê Jesus e a mulher sírio-fenícia, né? Que ela tava ali numa situação difícil com a filha dela tava possuída por um demônio. E ela chega a Jesus, ela procura Jesus para realizar essa cura na filha dela. E ele, eu acho que naquela época, naquele período, né? Era a religião judaica, ela se restringia muito. Os judeus ali, a salvação tinha... de uma certa forma só para eles, a salvação só era dada a eles. E Jesus, né, quando essa mulher sírio-fenícia chega a Jesus fala que primeiro deve se alimentar os filhos e depois ele se dá a comida dos cachorros, né? Você não tem que tirar algo de uma criança e dar para um animal, por exemplo, um cachorro. Jesus, ele abriu o leque assim e fez com que nós também fôssemos filhos, nós também fôssemos crianças. O que vocês acham aí nesse versículo? Eu vejo cachorro, que tratar como cachorro é um termo meio diminutivo, né? Pejorativo, talvez. Tu acha que Jesus foi grosseiro, então? Não Jesus, assim. E aí? A tradição, como o povo tratava os... Não, mas aí... a forma como o povo tratava os estrangeiros, os gentios, né? E vejo que aquela mulher teve muita humildade, né? De reconhecer que a prioridade mesmo da abundância de Cristo era do povo de Israel, mas que também, o que sobrasse também, ela também poderia alcançar, né? Sim, o legal é o seguinte, o título já desse trecho é A Fé da Mulher Sírio-Fenícia. A primeira coisa que ele reconhece é a fé dela. Dá pra comparar com aquela parte lá, né, do oficial que tava entre os judeus e tal. E aí... Nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E ele foi curado, quando ele chegou em casa... Tava lá o resultado, curado. A mesma coisa, a mulher, quando ela chegou em casa, a filha dela tava curada. Ela teve fé, ela insistiu também. Tem uns outros dois tópicos que eu acho interessantes, porque primeiro que Jesus, ele tava numa caminhada. Ele começa ali na Galileia, lá naquela passagem lá da lavagem de mãos. Sim. Aí ele já vai pra terra dos gentios aqui já. Porque ele já vai pra terra da mulher sírio-fenícia aqui, ó. Ele já passa por Tiro, sobe pra Sidom, pra depois voltar pro mar da Galileia. Então ali ele já estava no território dos gentios, dos estrangeiros. Ele só que ele queria ver a resposta da mulher. Quando ela dá a resposta, em algumas versões da Bíblia, a gente vê que Jesus fala o seguinte: boa resposta. Boa resposta. Eu acho Gostei, muito legal. Gostei, era isso que eu queria ver. Jesus se admira, né, da fé dela. Ou seja, foi um teste. Ela realmente não desistiu, ela desistiu. E isso também, sobre essa questão de prioridades, que nem a gente estava falando em off, né? Sim. Aquele negócio da máscara no avião, você primeiro coloca em você para colocar no outro, e aí a gente pode pegar isso para os dias de hoje com a questão da igreja, porque a palavra fala muito sobre ajudar os necessitados, de caridade, etc. Só que como é que você vai ajudar o outro se o seu corpo não está saudável? Você não tem disponibilidade para poder ir ajudar o outro. Então, existe essa prioridade de ajudar os irmãos que estão na igreja, porque nós somos um corpo só. Pra gente poder ajudar o outro, o nosso corpo tem que estar saudável. Exatamente. Pra gente poder auxiliar os outros. Imagina a hipocrisia que seria a gente pedir pros irmãos da igreja trazer alimento pra igreja. Vamos fazer a campanha do quilo, qualquer coisa assim, pra montar a cesta básica. E a gente distribuindo pro pessoal da rua, enquanto o irmão que tá do lado tá passando fome. É insensatez, né? Insensatez. Aí a gente já vai pra cura do surdo agora. Cura do surdo. A gente tá vendo uma sequência de curas que Jesus faz também. Vê essa região da Galileia, que tem a Galileia dos gentios, dos judeus. E Jesus tá transitando nessa região, né? Sim. Quando ele vai para Tiro,
Algumas traduções falam Sidom também, né? Ele sobe para Sidom, é outra cidade. Exatamente. Ele encontra com a mulher Sírio-Fenícia, ele tá no território dela. E agora ele tá descendo, já fazendo como se fosse o caminho lá do Gadareno, quando a gente viu no outro episódio. E a gente tá vendo essa cidade, Decápolis, né? Nessa região. E ele encontra esse surdo, que as pessoas trazem ele para ser curado. Aí a gente pode fazer também um paralelo com os amigos que trouxeram lá o paralítico para Jesus curar, tiraram o telhado lá da casa. Mas como é que Jesus cura ele? Cura inusitada. A gente vê que ele expulsa o demônio, o espírito lá da mulher, da filha da Sírio-Fenícia, pela palavra. Agora, quando ele vai curar, ele já curou outras vezes, ele faz o quê? Ele cospe nos dedos, passa na ponta da língua do cidadão. Isso. E diz, efatá, abra. Isso. Por que ele faz isso? Sei lá, chegar no céu e perguntar pra vocês. Um método interessante. Eu também acho interessante que Jesus, ele curou ele em particular, né? Aqui no versículo 33. Depois de levar a parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Ou seja, essa cura foi em particular. Na próxima cura também ele afasta o cego da multidão e também faz em particular, porque isso traz muito sobre a cura no secreto, a importância da gente estar frequentando o secreto. Além disso, a gente pode trazer a questão da pessoalidade de Jesus. Ele trata cada um de forma individual. Você não consegue colocar Jesus numa caixinha, ele só age dessa maneira. Então, se eu fizer isso, isso e isso, por exemplo, os ritos lá das tradições que os fariseus tinham, Jesus foge esse padrão e trata cada cidadão de uma maneira diferente. São curas muito únicas, né? São curas, exatamente, são curas únicas. Tanto que a gente pode, às vezes a gente não está citado o nome da pessoa, mas quando a gente fala, o cego fulano de tal, a gente já lembra, pô, é fulano, tá em tal passagem. A cura do surdo que Jesus cuspiu nos dedos, a gente já sabe do que está se referindo. Não, ainda pegou na língua depois de ter cuspido, foi lá na língua do... É muito engraçado. Quando a gente vai ver a cura do cego, vendo como se fosse árvores, a gente já lembra. Então Deus está agindo na personalidade da pessoa, ele age de maneira individual, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção, né, é que nessa aqui e várias outras situações, Jesus pede para a população ali, para o pessoal, ou até mesmo tem vezes que Jesus pede para a pessoa que foi curada, para ela não sair falando para todo mundo, né, por aí espalhando que havia acontecido aquilo, né, até mesmo acho que por uma questão de, não sei, algum projeto que Jesus tinha na época, mas vocês acham assim que em alguma situação isso pode se enquadrar hoje em dia, em alguma cura, não sei, tipo, você ser curado e Jesus pedir pra você... Não contar pra ninguém? Não sei, não contar pra ninguém, mas ali naquele momento, esperar o processo andar, a situação, eu sabe? Eu acho que inclui muitas coisas. Eu acho que vocês acham? Eu acho que tá aqui, ó. Jesus ordenou no multidão que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam que ele havia acontecido. Psicologia reversa. Não, tem, cara, deve caber na psicologia reversa, mas talvez... Como a gente, brincadeira. Sim, não. Mas assim, eu tô lembrando do episódio passado que a gente falou justamente sobre isso. Jesus não tá contando. Porque na verdade ele pede pra contar só quando tá fora de Israel. Quando tá dentro de Israel, ele fala, não conta não. Talvez pra que o ministério dele durasse um pouco mais. Porque quanto mais alvoroço fazia, mais perto ele se aproximava de... Mais aumentava a ira dos fariseus. Exatamente, mais aumentava a ira. Mais próximo do seu destino ele estaria. Então, pra não encurtar, talvez ele fale, não conta pra ninguém. Aí o pessoal... Sei lá, dependendo da forma que você fala, você pode trazer esperança pra ele, ou você pode trazer inveja pro coração dele. Sim. Dependendo da forma que você fala. Você pode trazer, tipo, como se, eu sou o beneficiado, ou então você pode trazer, tipo, Deus fez isso na minha vida, pode fazer na sua também. São formas diferentes de... São abordagens diferentes. A gente tem que ter muito cuidado, porque é que nem a gente viu no anterior. É o que sai da nossa boca, né, que afeta os outros. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a língua tem um poder destrutivo interessante. Sim, de trazer esperança também. Quando a gente vê assim o relato aqui. Quanto mais Jesus pedia para não falar, mais eles falavam. E o versículo finalzinho fala assim, das maravilhosas coisas. O povo ficou admirado. Aí tem o versículo. A boca fala daquilo que o coração está cheio.
Eles estavam cheios de quê? Estavam cheios de alegria. Nossa, como foi bacana. É como uma série que a gente assiste, a gente, pô, cara, você tem que assistir aquela série. É como criança também, né? Mais tarde ele vai falar dos pequeninos, ele traz muito essa pureza, essa alegria. O primeiro amor é muito assim. A pessoa se converte, ela já quer, né, espalhar para todo mundo, porque é uma sensação muito legal você ter aquele vazio preenchido por Deus. Sim. Que, dando continuidade, né, já entrando no capítulo 8 de Marcos, temos ali a segunda multiplicação de pães, onde acontece a situação ali, né, uma situação idêntica à primeira, né, em que tinha uma multidão ali acompanhando Jesus, e Jesus teve grande compaixão daquela multidão. Jesus sentiu a mão daquela multidão, porque muitos vinham de um lugar longe e eles já não tinham comido nada, o pessoal já de estômago vazio, o pessoal não ia aguentar o caminho de volta para ir para sua casa. E ali Jesus teve grande compaixão e realizou novamente um milagre. Ainda disse que faziam dias que eles estavam acompanhando eles. Eram 3 dias e estava acabando a comida. E aí entra essa parada, né, dos discípulos, que eles perguntaram a Jesus, né, como conseguir comida suficiente para alimentar aquele povo no deserto. Aí como é que é? Vocês acham que teve uma falta de fé dos discípulos, ou eles só perguntaram isso esperando Jesus resolver a situação, jogar a bola para cima de Jesus e pedir para ele resolver? Como é que vocês interpretaram essa parte? Primeiro, você falou do amor de Jesus, né? A compaixão. Compaixão, amor pela multidão. Na multidão não tinha só gente ali do povo de Israel, tinha gentios, né? Então, e Jesus quis alimentar todos, né? Igual a primeira multiplicação. Que os discípulos já tinham passado, já tinham presenciado, então houve certa... E eles duvidaram. Ou seja, eles não são muito diferentes da gente às vezes, né? A gente queria às vezes duvidar. Mas Jesus refez o milagre, né, de multiplicar e alimentar a multidão. Todos, sem exceção. Acho que foi 4.000, né? 4.000. Incluindo 4.000 homens, né? 4.000 homens. O pessoal fala que eles não contavam. Não contavam mulher e nem criança, né? Exatamente, não contavam. Então imagina um tanto de gente. Bastante. Então tinha... Mesmo assim... Jesus teve um outro que foram 5.000 ainda. Exatamente, foi a primeira. A primeira. O negócio legal é que Jesus ainda deixa. Ele fala, gente... Esse monte de gente aí, o pessoal tá se alimentando. O que a gente faz? O que a gente faz? Ele dá deixa. Assim, ele dá deixa. O que a gente vai fazer? Será que... Não lembro. Acho que teve uma multiplicação esses dias aí. Teve, não? É legal como Jesus espera a nossa resposta, né? Às vezes a gente se pergunta assim, por que orar se Deus sabe o que a gente pensa? É porque... É isso, intimidade exige uma troca. E aí, quando ele joga pra mulher sirofenícia, ele espera uma resposta. Exatamente. E ele elogia a resposta. Exatamente. Boa resposta. Aqui, pros discípulos que estavam andando com ele fica decepcionado com essa resposta. Povo besta. Aquela questão, Jesus ele pode realizar um milagre, mas ele também quer uma... Como que fala? Um passo nosso, uma disposição nossa, iniciar nosso, que ele pode realizar. Basta a gente ter fé pra correr atrás dele. É porque, na verdade, é o seguinte, a gente pode analisar isso também realmente como falta de fé, porque é o seguinte, eles já viram isso acontecendo. Sim. Jesus dá todas as deixas, monta a situação esperando a resposta. E aí, o que é que a gente faz? Aí eles dão a mesma resposta de antes. Ele fala, a gente não tem como alimentar esse pessoal. Eu falei, meu Deus do céu. Aí Jesus vai de novo, gente. Aí Jesus de novo. Quantos pães nós temos? Temos 7. Aí, entra bastante também naquela coisa que a gente conversou aqui em off, né? Que a gente, muitas vezes, tem muitas situações ali na Bíblia que a gente lendo, a gente meio que critica um pouco os discípulos, né? Sim. Pela falta de fé deles. Só que são situações bem parecidas com o nosso dia a dia. Exatamente. Em que Jesus, Deus faz um milagre na nossa vida, faz o que a gente pede, em situações que nós podemos estar ali triste para baixo. E uns dias depois, a gente entra de novo numa situação triste e não tem a fé que Deus quer que nós tenhamos, né? Não tem a fé que Deus espera da gente. Então, isso acontece tanto com a gente, tanto como acontecia com eles, né? Pra ver que eles eram humanos normais, né? Então, estamos aqui entrando nesse tópico, né? Em que os fariseus, eles vão de encontro a Jesus. E ali eles meio que tem uma posição meio de ousadia, né? De pedirem, eles que criticam tanto, que batem tanto ali contra Jesus, né? Eles vão pedir um sinal para Jesus, né? E Jesus, ele dá uma resposta para eles que Jesus simplesmente não vai dar um sinal para eles. Porque, cara, vocês só vão contra Jesus, tá ligado? Então Jesus falou que eles ali não iam ter direito a um sinal. Aquela geração não ia ter sinal. Direito a um sinal. E o que vocês acham em cima disso? Cara, o problema, mano, é que os fariseus, eles queriam desacreditar Jesus, né? Ou desacreditar a sua autoridade meio à multidão ali. Queriam um sinal pra nesse sentido, né?
de desacreditar mesmo Jesus. Não, e eles acabaram de ver um sinal, a multiplicação a multiplicação, cara. Eles acabaram de ver, aí estão querendo o quê? Estão querendo pirotecnia, estão querendo ver raios e trovões. Qual é o lance aqui? Então Jesus já sabia o que eles queriam no coração, né? Eles queriam realmente desacreditar Jesus. E o legal é a postura de Jesus, a gente disse. Cara, exatamente. Essa geração não vai ter nenhum sinal. Muitas vezes a gente quer uma manifestação grandiosa de um milagre de Deus ou de Jesus. E às vezes Deus fala na simplicidade com a gente. Não. Sem uma grande manifestação. Fora a respirada que ele dá, né? Ele respira profundamente, aí ele vai e dá a resposta. Porque é um tipo de postura que Jesus tem que mostra pra gente que às vezes, em determinada situação, é melhor a gente dar uma respirada, em vez de perder as estribeiras. Sim. Pra não pecar, né? E pra agir da forma correta. E no tempo todo, Jesus é um exemplo pra gente, até na respirada. Nesse sentido, eu não vejo Jesus com essa respirada com uma ira, assim. Mas com a falta de esperança mesmo, às vezes dessa até geração. Uma pausa mesmo, só. Ou então assim, como é que eu posso dizer? Uma parada grave, digamos assim. No teatro tem isso. Sim. Assim, poxa. Ou então assim, não entenderam ainda, velho. Ainda não entenderam. É como a gente tava falando sobre Deus falar até no silêncio. Às vezes a pessoa espera coisas grandiosas, mas Deus tá falando em pequenas coisas. Quando você vê essas pequenas coisas, você não dá o crédito devido a Deus, você está dizendo que aquilo ali não é importante. Que as pequenas coisas que Deus faz, assim, pequenas entre aspas, né? Porque, por exemplo, são coisas que a gente normaliza. Por exemplo, o nosso respirar é milagre de Deus. A gente ter saúde é milagre de Deus. Só porque a gente está tão habituado a ter essas coisas, a gente já tem. Que a gente só vai sentir, a gente só sente quando perde. A gente não percebe que acordar e se levantar e se trocar numa manhã para um trabalho é milagre. Também é um milagre. Quando a gente perde. Exatamente. Analisar os sinais das pequenas coisas. Não Exatamente. Precisa de raios e trovões, que você falou, né? Exatamente. E dentro dessa falta de crença entra também a falta de crença dos discípulos, porque depois eles saíram de lá, foram pro barco, esqueceram de comprar comida, tinha só um pão, e aí eles estavam lá na loucura, porque criando contenda, porque eles acreditavam que eles não iam ter o que comer. De novo, porque esqueceram de comprar pão. E falta... Não, detalhe, eles tinham quantos cestos de pão, meu Deus do céu? Tinha sobrado 7 cestos daquele negócio. Alimentou todo mundo e custava pegar o pão. É porque eles deram uma caminhada ali ainda também, mas... Pô, mas 7 cestos, pô. Pão pra caramba. Faltou pão, faltou fé. Faltou fé e faltou pão também. De certa forma. Mas enfim, como o Márcio estava falando, eles sobem no barco e Jesus, naquele meio, fala: gente, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, no caso. Aproveita o tema do pão. Jesus pega coisas do dia a dia, como parábola. Ele já tá na reta, já tá vindo na multiplicação dos pães. Aí, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Porque ele vai fazer, vocês não estão entendendo lá na frente de Jesus, indaga os discípulos. Vocês não estão entendendo ainda? Agora, o que vocês entendem? Fermento dos fariseus eu vejo como o ensino dos fariseus. Doutrina, a hipocrisia também. Algo que você tem que tomar cuidado, porque vai espalhar, vai enraizar, né? E também ele fala de Herodes também. Fermento de Herodes, né? O mal, corrupção, nesse sentido. O fermento do mundo antigo, ele era símbolo ou do mal ou de uma corrupção que existia ali no meio, que fermentava, espalhava e estragava tudo, né? Pra mim, eu vejo eles como representando alguém que tá dentro da igreja e que ou tá julgando os outros excessivamente, sem estar na condição de poder julgar, porque o julgamento ele é bíblico, só que você tem que analisar a posição que você está e se aquele julgamento tá de acordo com a palavra. Ou então você tá agindo de uma outra forma que é criando desculpas. Não, mas se eu fizer dessa forma aqui, tentando driblar como eles faziam, né? Ou a parte da fé por obras também. E uma outra postura aqui, que é a comparação com Herodes, que Herodes, eu enxergo ele como sendo aquela pessoa que tá por fora da igreja e tal, mas que flerta ali com a verdade, né? Tipo, opa, é bonita essa mensagem, né? Interessante. Sim, a gente no primeiro episódio a gente fez o paralelo com Paulo na prisão, lá em Cesareia, o governador flertando lá, flertando com o evangelho, no caso. Uhum. Paulo preso e o governador vai lá várias vezes visitar Paulo e fica só naquela, muito bom, esse evangelho é bonito pra caramba. Muito bom quando vocês falam assim, essas coisas são tão bonitas, os milagres de Jesus.
Mas e aí, vamos converter? Não, hoje tá ruim, hoje não é um bom tempo para eu me converter, eu preciso fazer isso, aquilo, outro. A gente fica postergando e adiando. E no fim das contas, ele ainda fez o quê? Herodes corta a cabeça, né, de João Batista, e no caso o governador manda para Roma. Manda para Roma. Então assim, ele não queria... Então ele faz um alerta para os discípulos, né? Tomar cuidado com o fermento dos fariseus, de Herodes. E também tem momento que Jesus ele repreende os discípulos, né? Acho que mais pela questão da falta de percepção espiritual dos discípulos, né, naquele momento. Não, com certeza. No 17 até fala que eles estão com o coração endurecido, né? Os ouvidos que não ouvem, coisa assim. Se refere inclusive a uma passagem lá de Jeremias. Vocês estão escutando, mas o coração não é tão duro que a palavra não faz sentido. Vocês estão vendo os milagres, vocês estão vendo as coisas acontecerem, mas vocês não estão tendo a percepção espiritual, os olhos abertos para poder enxergar o que Deus está fazendo. E falando sobre fermento, aí você vê a mudança. Jesus está falando sobre fermento, podre, corrupção, hipocrisia dos fariseus. Mas Paulo vai trazer lá em Gálatas o fermento como uma coisa boa. Em que sentido? É o evangelho introduzido na massa, que é o mundo, transformando a sociedade. O evangelho sendo um agente de transformação. As pessoas transformadas, agora salvas pelo evangelho, agindo, trazendo mudança, trazendo compaixão, fazendo como Jesus fez. Ele se preocupou. No versículo 2, acho que do capítulo 8, fala: Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Aí você vê agora em Paulo, lá em Gálatas, ele falando sobre compaixão. As pessoas transformadas pelo evangelho, agindo por meio de Jesus. Aliás, Jesus agindo por meio das pessoas. Porque o diabo não constrói nada, né? Deus que cria as coisas e vem o mal e perturba. Porque desde o início Deus estava trazendo vida. E aí é essa parte da massa crescendo, trazendo vida para as pessoas. E o que o diabo vem? Ele vem usando o mesmo efeito, mas trazendo morte. Sim. E entrando aqui no próximo tema, né? Que é quando Jesus faz a cura de um cego. E que é algo que me chamou bastante atenção. É um ponto que a gente já comentou, que é quando algumas pessoas trouxeram o cego até Jesus e eles pediram para que Jesus tocasse. É engraçado não, né? Mas é interessante, é da hora que eles têm essa atitude de pedir, de correr atrás de Deus, de Jesus. Eles sabem que Jesus está ali e vão atrás de Jesus. É a atitude que nós temos que tomar no nosso dia a dia, né, cara? E é o mesmo paralelo que a gente fez lá quando os amigos do paralítico levam o paralítico até Jesus. Eles têm todo aquele esforço de subir no telhado, tirar as telhas, descer aquele paralítico no meio daquela casa. Então você vê a questão da amizade, a questão da compaixão pelo próximo. A importância das pessoas que estão ao seu lado, né? Sim. A diferença que faz, pessoas boas te levam pra frente. Que no cego, ele cura por etapas. Não é por falta de poder de Jesus, mas é porque era a única a forma de tratar cada um. Ele mostra pra gente, ele traz um aprendizado, inclusive vou até dar uma olhada aqui, porque essa mensagem é muito impactante. Porque isso significa que se você ainda não recebeu a sua cura, não é porque você foi ali no momento ali na igreja e tal, e esperou que o pastor fosse, sei lá, colocar em posição de mãos e te curar de uma vez. Não significa que aquilo ali está perdido. Às vezes o seu processo é diferente de outra pessoa. E às vezes o seu processo é gradual. Às vezes vai demorar um mês, vai demorar, sabe, o tempo de Deus para poder realizar aquela cura. Porque Deus trata cada um de forma individual. Porque Ele sabe que nós somos diferentes. Ele conhece o nosso íntimo, nossas necessidades. Sim, até o não de Deus é uma maneira como que ele tem de tratar a nossa individualidade. Uhum. Você vê com a mulher de Ciro Fenícia. Aquela situação toda, ele está provando ela. Uhum. Quando ele fala, quando a gente viu lá em Jairo, as pessoas chegam para dizer: olha, sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. O que é que Jesus fala? Confie em mim, tenha fé. São maneiras que ele tem de trabalhar com cada pessoa. Você vê que tem curas que ele faz à distância, digamos assim, pelo Wi-Fi. Ele foi o Wi-Fi de Deus. Ele fala: não, se preocupa não, já está curado. Só uma palavra basta. Aquele centurião, ele fala: Senhor, eu sou comandante de exército, eu sei que se eu der uma ordem vai acontecer. Uhum. Aí Jesus fala: poxa, eu nunca vi, não vi uma fé desse tamanho em Israel. Aí ele vai lá e fala: olha, tua filha está curada. E ele percebeu que naquela hora que Jesus falou foi a hora que a menina foi curada. Bom, é interessante que o que o Márcio falou sobre a questão da cura desse cego ser completa, né?
uma cura em etapas, então a cura que vem de Jesus é completa. Também referencia a questão da cura, não somente ser física, mas também questão de ser espiritual, né? Porque naquele momento ali, os discípulos não entendiam ainda as coisas que estavam acontecendo. Ou seja, eles estavam com Cristo, os milagres aconteciam e eles, às vezes, não entendiam. Né? Questão também de... então, Jesus fazia milagres ali com o cego, questão da cegueira também espiritual, também da surdez, né? O outro milagre era do surdo, né? Referenciando também que os discípulos precisavam também ter os olhos abertos e os ouvidos abertos também para ver as coisas. Cara, que legal. Realmente, eu não tinha parado para prestar atenção nisso. Quando Jesus está no barco, ele fala, vocês são cegos e os ouvidos não estão escutando as coisas. E ele tinha acabado de curar um surdo e vai curar o cego. Exatamente. Acabamos de curar o cego e o surdo, né? Temos que Pedro declarar a sua fé, né? Que enquanto eles estavam deixando a Galileia, né? Jesus perguntou para eles, né? Quem o povo disse que eu sou, né? E eles respondem, né? Que alguns dizem que é João Batista e alguns dizem que é Elias. Por que a população fazia essa ligação de Jesus com João Batista e com Elias? Na opinião de vocês? Cara, tem muito a ver com a questão que eu já tinha comentado nos outros episódios, sobre a questão do espírito dele. A gente lembra quando a gente fala sobre o espírito de Elias, espírito dessas coisas. Que só fica parecendo reencarnação. Exatamente, fica parecendo reencarnação, mas na verdade é uma questão de como se fosse uma escola de estudos, por exemplo. Propósito. Tem os seguidores exatamente, os seguidores. Tem a ver com propósito, com missão. Exatamente. Missão. Por exemplo, quando a gente fala sobre calvinismo, arminianismo, luteranismo, essas coisas, a gente está se referenciando a uma pessoa. Mas na verdade, o cara que é arminiano, ele não é armínio. Ele não é a pessoa, mas ele segue uma escola de pensamento. No caso de Jesus, quando eles falam que fulano é Elias, é porque ele veio do espírito dele, entendeu? Então quando Elias vem, ele vem no espírito de restauração de culto. Sim. Quando a gente traz um pouquinho mais para frente, a gente vê John Wesley na parte dele lá de restauração do culto da igreja da Inglaterra. A gente vê Lutero falando na Alemanha, Calvino na Suíça. Todos eles fizeram alguma coisa para restaurar um aspecto do culto que foi perdido ao longo da história. Sim. E aí, o que Pedro responde? E Pedro responde, tu és o Cristo. Quer dizer, Pedro reconhece a identidade de Jesus, né? De Cristo. Cristo, Messias, quer dizer, ungido, se refere ao libertador, rei, né? Designado por Deus. Então, Pedro reconhece a identidade de Jesus ali naquele momento. Né? A primeira vez que no Evangelho de Marcos que alguém identifica Jesus como Cristo, né? Cristo. Ele está se referenciando às profecias, que ele está reconhecendo Jesus como aquele que as profecias... O Messias, exatamente. O ungido, né? Aquele que viria para libertar. Mas pela revelação do Espírito Santo. Exatamente. Né? Porque é que é que nem a gente estava falando, é um processo. A gente já vê a caminhada de Pedro. Pedro, ele chegou lá todo perdido, né, na época de pescador, e ele tá vindo reconhecendo os milagres, reconhecendo as obras, com dificuldade ainda, porque a gente vê os vários momentos em que os discípulos faltaram com fé aqui. Só que aí a gente tem esse momento da revelação do Espírito Santo para Pedro, e ele já começa a entender que Cristo é o Messias. É realmente o Messias. Cristo significa Messias, né? Mas ele começa a entender que Jesus é o Cristo. Ele é aquele que mas tem um ponto importante. O que Pedro está chamando de Messias? Que é o que a gente vai ver agora. Jesus, quando está falando sobre o seu ministério futuro, ele fala sobre a sua morte. Ele fala que as profecias também falam sobre a morte, que o cordeiro ia ser entregue aos inimigos, que ele ia ser crucificado. As profecias todas falam sobre a cruz. Fala sobre o sofrimento. Sobre o sofrimento, que seria um homem de dores. Então, a profecia traz esse aspecto. Aí, quando Jesus está falando sobre a morte dele, que ele vai precisar morrer, que vai precisar disso, o que é que Pedro faz? Repreende Jesus. Olha a ousadia do cara. Ele chega em Jesus e diz, não vai morrer. Por quê? Porque está a mentalidade de Cristo, é o quê? É aquele Cristo que vai batalhar, que vai vencer, que não pode sofrer, não pode ser vítima de cruz. Aqui ele tá reconhecendo Cristo como Messias e logo em seguida ele já está fazendo essa condenação. E ele não reconhece que ele não aceita o Messias sofredor. É isso. Pedro não aceita. E entra naquilo dele enxergar as coisas do ponto de vista humano e não divino, né?
Então, e também, tipo, fazer tipo um parênteses aqui que essa parada, né, de que a gente enxerga as coisas de um ponto de vista humano e Deus é do divino, né? Então, como a gente falou agora há pouco, né, muitas vezes Deus diz não, e toda vez porque Deus diz não na nossa vida, é um não diferente para cada pessoa. É porque Deus enxerga de um ponto de vista muito diferente do que a gente consegue enxergar. Ele vê o plano completo nosso. Justamente. E era nessa situação que Pedro tinha uma preocupação ali com Jesus. Só que ele só estava enxergando do ponto de vista humano. Ele não sabia o que vinha pela frente. Ele tá tão bom, como é que você vai morrer aqui? Sim, não pode, não, a gente vai proteger o Senhor. E o que é que Pedro... Aliás, o que é que Jesus fala para Pedro? Quando ele fala, não, o senhor não vai morrer não, quando tá nessa perspectiva. Vai. É uma tentativa de convencer Jesus a desistir daquele plano, né? E isso é muito sério, porque é aquele plano de salvação, é um plano que Pedro não enxergava no seu todo, né? Então, Jesus, quando repreende a Pedro, repreende Satanás, da mesma forma como ele repreendeu Satanás no deserto, quando Satanás tentou Jesus. Então, Pedro ele só enxergava com a visão humana do processo, não entendia com os olhos de Deus, o plano de Deus, Pedro não entendia. Então Jesus repreendeu Pedro também por amor, né? A morte dele era iminente, tinha que acontecer. Sim. Tá, e o que é que vocês entendem quando ele fala assim, ó? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que vocês entendem? Eu acredito que entra naquilo de você negar a você ir pregar o evangelho. Simplesmente uma questão por você querer preservar sua imagem, sabe? Bem entre aspas. E aí que é uma parada muito perigosa, sabe? Porque você negar a Deus aqui na Terra, você pode achar que não tenha muita relevância, sei lá. Agora, Deus deixa tipo aqui meio que uma promessa, né? Sim. Ele fala que se você negar ele aqui, ele vai te negar lá. E você ser negado lá no céu, na frente de Deus, cara... Esse eu acho que vai ser o pior não que você vai tomar em toda a sua história, cara. Sim. Que é um não eterno, tá ligado? É um não com consequências eternas. É um não com consequências eternas. Então eu acho que é isso que significa, sabe? É porque esse processo de conversão, de ter uma nova vida com Deus, de ter uma transformação de mente, ter todo o seu paradigma mudado, ele traz uma nova postura. Sim. E aí é uma mensagem muito forte aqui, porque é uma mensagem que vai trazer, antes dessa parte de não envergonhar, ele ainda fala de carregar a própria cruz. Sim. Que a cruz é uma coisa muito forte, né, pra época. Para os romanos, cruz é um palavrão. Sim. Então, o romano não poderia ser crucificado. Você carregar a sua cruz é uma atitude total de mudança. Não é 360 graus, senão você volta para o mesmo lugar. Exatamente. É 180 graus. Porque exige sacrifício, exige renúncia, exige você definir quais são as prioridades da sua vida. Será que a sua prioridade está sendo Deus ou está sendo qualquer outra coisa que é importante, né? A gente ter o nosso lazer, ter uma coisa assim e tal. Mas o que será que é prioridade? Quer comais, quer bebais. Façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, todas as coisas que a gente faz no nosso dia tendo como prioridade a Deus. E aí, depois disso... E se as pessoas não veem Jesus na tua vida, aqui também é negado a Deus. Por quê? Porque não está havendo transformação. Uhum. O evangelho é transformação de vida. Você está falando sobre metanoia. Se as pessoas não veem mudança na tua vida, que evangelho é esse que não traz transformação? E não é uma transformação, que nem a gente estava falando, transformação passiva. Não é algo que, eu vou mudar tudo e agora eu vou ficar aqui fechado, quietinho, no meu canto. Não. Parte do fruto do Espírito é a alegria. Então, é um preenchimento tão transbordante daquele vazio que a gente sentia, que a gente não vai se envergonhar de falar sobre Deus, de falar sobre esse amor que muda vidas. A vida com Cristo é a vida de renúncia, né? E a primeira coisa que ele pede pra gente é renunciar a nós mesmos, a nossas vontades, o nosso egocentrismo. E a questão de carregar a cruz é tão forte porque remete aos prisioneiros, carregando a cruz para o lugar onde você vai ser executado. E execução, né? A questão de você perder a sua vida para poder ganhar a sua vida. Né? Você pega a sua cruz e siga-me. Né? É muito forte essa questão. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. A gente já fez faculdade, tem tanta
O Márcio tá entrando, mas beleza. Mas a gente sabe que porque medicina o povo é meio doido. Engenharia nem é, né? É um ambiente... Mas, dizem que a agronomia é o pior de todos. Aí eu não vou nem falar nada. O pessoal lá... esquece. Mas enfim, é um ambiente hostil. Sim. Não é simplesinho. Não é fácil. Você é tentado de várias maneiras. Você é tentar assim enturmar. E se enturmar, você significa muitas vezes você negociar valores. Sim. Pelo status, pela amizade. E quando você não negocia, você sofre retaliação. Você sofre um desprezo, um distanciamento, muitas vezes. E a gente vê muito isso com Pedro. Pedro, quando escreve as cartas, ele fala sobre um amor apesar da perseguição. E ele está falando isso no momento de maior perseguição do cristianismo, que foi ali o Império Romano. Você vê que Nero, ele queima metade de Roma, culpa os cristãos. Começa uma perseguição ali. É gente sendo queimado, é gente sendo preso, morto pelas feras. Aí Pedro fala o quê? Não, fiquem alegres. Mas aí a gente lembra que a alegria não é um sentimento. É um dom do Espírito. É um dom do Espírito, é um estado de Espírito, é uma escolha. Então, você ser alegre apesar da dificuldade. É você, que ele estava falando sobre você trazer à memória aquilo que te traz esperança. Não é que no momento aqui que você está vivendo hoje, tá tudo em paz. Às vezes não tá tudo em paz. Mas você tá alegre porque você tem aquela confiança que Deus vai trazer um momento bom, vai trazer vitória. O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. É quando a gente vai destrinchar o significado de bem-aventurança, a gente entende que é isso, que é por você entender que você é completo com Cristo, que você tem alguém que te ama, que tá ali por você, você pode estar triste, momentaneamente. Mas você tem uma alegria no seu coração porque ele tá preenchido. Aí entra a bem-aventurança, você é um bem-aventurado. Justamente. E aqui, passando para a próxima parte, né, a transfiguração, Jesus fala ali para Pedro, Tiago e João, bora dar um rolê ali, tá ligado? Eles vão dar uma volta e Jesus leva eles a um monte alto, onde ali Jesus encontra, simplesmente, tá lá Jesus, Elias e Moisés. E, tipo, cara, imagina um encontro desse, tá ligado? Que parada cabulosa. Jesus ali com a roupa que a Bíblia fala que Jesus tava com... A roupa de Jesus ficou tão branca que a roupa de Jesus ficou branca num nível que é impossível chegar aqui na Terra, tá ligado? Sim, uma lavadeira não conseguiria chegar àquele nível de branco. Nem o Vênus conseguiria aquele nível de branco. Cadê o patrocínio? Mas o legal é o seguinte, o começo do capítulo 9, ele tá falando Jesus fala sobre uma profecia para os discípulos. Se olha, alguns de vocês verão o reino de Deus em poder e glória antes de morrer. Tem esse detalhe. Sim. Jesus era mentiroso porque é o seguinte, Jesus veio à Terra há 2000 anos atrás. A gente sabe que os discípulos já morreram, tem nem o pó do bichinho. E aí? Jesus está mentindo? Eu acho que entra naquela parte, né, que fala que, tipo, Jesus fala que eles não morrerão, alguns não morrerão até ver o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele não se restringe ao arrebatamento final, por exemplo. Exatamente. Tanto que o reino de Deus, a gente pode estar vivendo o reino de Deus aqui, falando de Deus, lendo a Bíblia. Quando a gente estudou lá em Mateus, a gente vê que o reino de Deus ele tem um aspecto celeste, o reino de Deus Pai, tem o reino entre os homens e tem o reino vindouro. Sim. Então são vários aspectos do reino que a gente encontra em Mateus, porque o livro de Mateus foi escrito para judeus. Foi para provar... No CGs a gente destrinchou isso aí tudo. Exatamente. Inclusive é um dos pontos positivos de vir pro CG, né? Porque... bem. Venham. Enfim, mas quando a gente estudou sobre os aspectos do reino, a gente vê que ele é dividido em várias fases, em vários aspectos. Mateus está provando a realeza de Deus. Tanto que ele começa com a genealogia. Ele traça a linhagem de Jesus a partir de Adão, passa por Davi, que está se reportando também a profecia, que seria da linhagem de Davi. Tem todo esse aspecto, Mateus. Mateus se prende, ele é um livro que ele foi escrito para os judeus. Então, quando Jesus faz essa profecia para os discípulos, olha, vocês vão ver, entra no que a gente está discutindo agora sobre o Monte da Transfiguração. Os discípulos, né, Pedro, ele não conseguia, a prova é que ele estava tão perdido ali no que estava acontecendo. Então, justamente que ele falou, bora fazer uma tenda aqui a gente faz uma tenda para cada um de vocês. Ele tava empolgadão. Então, justamente, cara, não sabia o que fazer, né? Então, aí como é que vocês acham que foi essa situação da transfiguração? Porque fala que até mesmo a face de Jesus mudou, né? Então, tipo,
que vocês acham disso? É porque é interessante que Jesus ainda em carne, ele diz que o reino de Deus já está presente entre as pessoas, né? Só que a promessa é que ainda naquele dia eles veriam, ainda antes de morrer, eles veriam o reino de Deus em poder e glória. Não é simplesmente só o reino de Deus. Então, são vários processos e várias visões que eles vão tendo ao longo da vida que vão mostrando esse poder do reino de Deus. Ali na Transfiguração é um vislumbre daquilo, eu acredito. Sim, até porque eles ouvem a voz de Deus falando. Ouçam-no. Ouçam. E ali mais tarde, no Pentecostes e no decorrer do início da igreja, eles vão vendo as transformações, os milagres acontecendo. Porque quando o Espírito Santo de Deus desce no Pentecostes, em Atos 2, eles recebem poder. E aí já entra o poder também. Sim. João Batista, quando anuncia, ele fala o seguinte: o reino de Deus está próximo, está chegando. Quando Jesus começa o ministério dele, ele diz: o reino de Deus chegou. Sim. A gente tem que lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, ele vai se revelando à medida com o passar dos anos. Uhum. Sim, tem isso. A gente vê que a revelação de Deus ela não foi instantânea. Foram milhares de anos de história, inclusive do povo judeu, desde lá de Adão até Jesus aparecer. E são várias etapas de Deus se revelando, mostrando vários aspectos dele. Sempre no tempo dele. Sim. Que é o Kairos, né? Porque logo após, ele fala para os discípulos não revelarem até o momento certo. Porque era algo que não seria até inteligível para a galera, o que tinha acontecido. E esse momento certo é o Kairos. Ele não determina, tem que ser no tempo da colheita ou no tempo do plantio. Ele não determina um Cronos, que é o tempo em minutos, segundos. Sim. Ele fala, espera. Às vezes a gente é muito ansioso, né? A gente fica querendo... A gente não espera o tempo da promessa. Até no caso de receber uma profecia mesmo. Sim. Às vezes a gente recebe de alguém, ou então a gente recebe em um sonho. Uma mensagem de que aquilo vai acontecer, e aí a gente fica na expectativa, porque a gente fica muito fixado no Cronos. A gente determina que é aquilo naquele tempo, naquele lugar, e a gente esquece que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Sim. Tipo, Deus que sabe quando é que vai ser e como vai ser. Você vê que a questão de você não respeitar o tempo da profecia é um caso clássico. Abraão e Sara. Uhum. Eles não esperaram o tempo da profecia. Eles estavam tão ansiosos. Vai ter um menino. Aí Sara vai lá e arranja esqueci o nome dela, mas a egípcia e a escrava dela para se deitar com Abraão, atrapalhando todo o rolê, porque cria Ismael, que é o filho da egípcia, e depois Ismael vai virar inimigo de Israel. Uhum. A descendência de Ismael se torna inimiga, ou seja, ela pela ansiosidade dela, querendo atrapalhar e fazer a promessa de Deus se cumprir, forçar na mão dela. Uhum. Não, o tempo é o meu. Ela foi lá e forçou a profecia. Deu errado. Ela não sofreu isso, mas a sua descendência sofreu. E outra, tá envolvendo aqui a transfiguração, que é a promessa no caso de Moisés, que ele pisaria na terra prometida. Sim, verdade. Né? Antes dele desaparecer, que ninguém acha o corpo dele em determinado momento, ele só viu a terra prometida. E só que quantos séculos depois, milhares, a profecia vai se cumprir, a promessa na vida de Moisés vai se cumprir. Aqui ele pisa na terra prometida, né? Na transfiguração. Sim. Não, e Jesus ainda fala o seguinte: Elias veio, vocês o mataram. Quem foi Elias? João Batista. Que é quando Jesus cura um menino que estava possuído, né, por um demônio. E ali, né, o pai desse garoto tinha falado com os discípulos antes, né, pedindo a cura. E é uma situação aqui que parece que eu acho que é meio constrangedora para os discípulos, né? Com certeza. Porque os caras que estão ali com Jesus o tempo todo, vendo, vivenciando e aprendendo de tudo com Jesus ali, chegou essa hora e eles não conseguiram curar. Eles meio que amarelaram, sabe? Só que aí é que tá. Também Jesus fala o motivo deles terem dado essa falha. Que é por falta de oração. Jejum e oração. Sim, justamente. É que nesse versículo aqui, pelo menos na minha Bíblia, ele fala que essa espécie só sai com oração. Exatamente. Mas também existe que na Bíblia... que também fala que é com jejum e oração, né? Não sei se é outra passagem. Uhum. E aí, né, também tem a parte que o pai desse garoto, ele vai falar com Jesus e ali ele demonstra um pouco de falta de fé. Ele demonstra ali que se pode
cure meu filho, né? E Jesus fala, se podes, tudo é possível ao que crê. E o rapaz, né, o pai do garoto, pede que Jesus cure o filho dele e o ajude na nossa incredulidade, né? Que é algo que é muito importante a gente fazer no nosso dia a dia. Sim. É algo de extrema importância, porque é impossível, nós somos humanos e em algum momento a gente vai ter falta de fé. A gente vai lidar com situações que vão nos colocar para baixo. Exatamente. E como que nós faremos esse pedido para Deus? Com a leitura da palavra, em oração mesmo? Como que a gente dá esse grito de socorro para Deus? É importante o que ele falou, me ajuda a crer, me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Então, a fé a gente desenvolve em ouvir a palavra de Deus, a gente desenvolve fé também em testemunho e vivenciar experiências também. A gente já falou antes que não precisa ser grandes experiências, mas até as pequenas, tudo a gente desenvolve a fé, né? Que a fé é um dom de Deus, né? Então, como havia no homem tanto incredulidade, um pouco de incredulidade, como também ele cria, havia fé nele, mas mesmo assim houve a manifestação, né, do poder de Deus, porque a partir dele crer. Então houve a cura do filho, né? Já passou por esses momentos, Regis? Muitas vezes. Como é que tu lidou, cara? Falta de fé. É impossível, né, não passar por um momento desse na sua vida. Mano, eu pedia muito pra Deus fortalecer minha fé, sabe? Porque às vezes é difícil. Você passa por momentos complicados, às vezes você questiona mesmo. Deus. Eu pedi só pra Deus me ajudar. Porque eu não tenho uma fé assim tão forte assim. Eu às vezes duvido também. Mas muitas vezes os discípulos também duvidaram. Muitas vezes. O tempo todo, praticamente, tá ligado? Não, mas assim, mesmo depois, assim, a gente tá vendo aqui, eles no processo, né? A gente tá sempre falando sobre o processo, eles estão aprendendo, aqui eles estão, digamos assim, na fase de discípulo, eles ainda estão com o mestre. Depois eles vão ter a fase de apóstolo, que é quando o Espírito Santo desce e reveste eles com poder e glória. Mas mesmo nessas horas, às vezes eles questionam. Eles têm aqueles momentos de dúvida. Questionam, sim. Normal. Só que aí a questão é não deixar isso abalar a gente ao ponto da gente perder o foco. Porque ali, mesmo assim, ele ainda estava procurando Cristo. No caso do pai do menino endemoniado, ele sabia que o caminho era aquele. Mesmo como que isso ia acontecer, enfim, a forma que fosse, ele não sabia e ele tinha dúvidas, mas ele sabia que o caminho era aquele. A cura ia vir de lá, de alguma forma. Sim. A gente pode lembrar de Paulo dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele esquece de tudo que ele passou de ruim e fica os olhos fitos em Jesus, lembrando que é autor e consolador isso é importante. Autor e consolador da nossa fé. É ele quem nos fortalece, é ele quem dá toda a condição da gente permanecer firme. Então, detalhe, a gente precisa saber que Jesus está lá com a gente, mesmo quando não parece. Porque, por exemplo, a gente pega, quando os discípulos estavam no barco no meio da tempestade. Eles estão lá seguro deles, eles estão lá lidando com as ondas, a maioria era pescador, conhecia o mar da Galileia, sabia que ele tinha um momento de mar revolto, sabia que vinha com ondas, e eles estavam lá firmes. Só que o negócio começou a apertar e eles estavam em tempo de naufragar. Sim. Aí eles falaram, não, tem Jesus, eu vou me apegar com ele, minha escapatória é ele. Às vezes, claro que a gente às vezes deixa Jesus como último recurso, não é o que a gente deve fazer. Mas mesmo quando não parece, Jesus está com a gente. Às vezes parece que Jesus está dormindo, né? Exatamente. Lá no barco lá. Mas e a tempestade caindo e derrubando tudo. Jesus dormindo. E às vezes a gente tem essa percepção, às vezes. A vida com Cristo também exige o racionalismo, porque Romanos traz que a gente tem que oferecer a Cristo um culto racional. Então a gente tem que fazer tudo de coração, mas entendendo que a gente escolheu, né, ter esse processo de ter a certeza, de crer que Deus está ali com a gente, independente do que esteja acontecendo, independente do que a gente esteja sentindo. Então, às vezes, você está ali no culto, não está sentindo nada, mas você crê que o Espírito Santo está lá presente, porque você escolheu. É um processo racional também. A fé é a certeza. É a certeza. É a certeza, e certeza não significa que eu senti. A fé não é eu sentir. É o racional. A fé eu tenho a certeza daquilo que não consigo ver.
E aí que você vai pro alvo da forma correta. Exatamente. Você nem bambeia demais por achar que Deus só tá ali quando você tá com o emocional abalado, ou também ir pro outro excesso, que é você não sentir Deus de jeito nenhum. É você agir com foco. Sim. Retomando, a gente tem Jesus falando novamente sobre a sua morte. Ele prediz novamente a sua morte. Engraçado aqui um versículo legal, aqui ó. Pois queria ensinar a seus discípulos. Ele lhes dizia: o filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Ele dá uma notícia ruim. Você vê que Pedro, quando recebe da primeira vez essa notícia, ele reage de uma maneira muito má. Fala, não, o senhor não pode morrer, o senhor não pode, a gente tá aqui com o senhor, a gente defende, a gente monta um exército aqui, a gente defende o senhor. Mas Jesus repete, olha, pela segunda vez agora, eu vou morrer, sim, mas eu vou ressuscitar. Agora ele traz esperança. Fala, olha, esse vai ser um período de dificuldade, vocês vão passar por isso. Tá preparando o pessoal, o coração deles. Ele tá preparando e diz, eu vou morrer, mas em 3 dias eu retorno. Então a gente vai dar um be back. Não, você vê que eles estão tão presos nessa parte de terrena, no aspecto terreno, que Jesus está vindo na sequência. Tem a parte do fermento, que vocês não estão entendendo que eu estou falando do fermento em si, estou falando do pão. Ele está vindo nessa sequência. Aí ele chega agora, o que é que eles veem? Jesus tem toda essa parte, esse milagre, fala da ressurreição, da morte, tá todo esse processo. Aí eles estão andando. O que é que os discípulos estão conversando? E aí, quem tu acha que é o maior? Quem é mais amigo de Jesus? Quem é o top aqui da galáxia aqui? Ai, velho. Vocês veem que eles estão querendo ser... Aí, traz isso aqui. Jesus quem é o maior entre eles? Cara, é da hora a resposta que Jesus dá, né? Que é uma resposta que não serve só pra eles, mas serve pra todos nós, né? Que quem quiser ser o primeiro, ele vai ter que servir. Ele vai ter que servir a todos. Ele vai ter que ser o servo de todos. E aí mostra bem a essência do cristianismo tem que ser essa. Que a gente que não veio pra ser servido e sim pra... Não veio pra ser servido e sim pra servir. E... A gente é servido por Deus por misericórdia de Deus. Justamente. Porque a gente não merece. Justamente. É a graça de Deus. E é isso, sabe? Tipo, então Deus e Jesus, né, colocou uma criança ali no meio deles, né, pra dar um exemplo, né? Que quem recebe uma criança daquela, né, quem, assim, ajuda, né? Eu acredito que seja isso, no sentido, quem ajuda, quem protege uma criança, recebe a Deus. E quem recebe a Jesus e também recebe a Deus diretamente, né? E o que vocês acham dessa questão de quem quiser ser o primeiro vai ter que ser servo de todos? É questão de humildade mesmo, de você se doar. Porque o próprio Cristo se doou, né, pra gente. Então, compara com a criança, né? Porque usa demonstração. O maior no reino de Deus é o menor. Né? Uma pessoa sem posição, né? Sem direito, que a criança é. A gente tem que ter humildade mesmo, né? De reconhecer. É mudança de paradigma, né? Porque ele inverte as coisas. O mais rico é o pobre. É o pobre. O maior é o menor. Cadê a música do Morada aqui nesse momento? É uma inversão de valores. Ele tá trocando os valores, moldando um caráter novo nas pessoas. A matemática do reino, a conta fecha de outra forma. Enquanto os discípulos discutiam quem era o maior, né? Eles estão presos muito no terreno, né? Tanto que aqui no próximo, né? Eles viam o outro discípulo, né? Que não fazia parte dos 12, que estava expulsando o demônio. Sim. Questiona por que ele está expulsando o demônio e tal. Ele não é dos nossos. Não é dos nossos e tal. Você estava preso no que é terreno, né? E acho que, de certa forma, uma certa inveja, talvez. Estão ainda presos nessa parte de eles se acharem que ali entre eles tem um maior. Porque entre os discípulos, né? Porque o maior é Cristo. Com exceção de Cristo, eles ainda achavam que tinha um maior. E aí, quando eles veem um de fora deles, eles já menosprezam. Ah, é menor.
Né? Já pensa. Eles continuam, mesmo depois de Jesus ter falado aquilo, ter falado sobre a importância de, se você quiser se considerar maior, então você sirva, você vai, tem um ato, tem uma atitude coerente. O outro cara lá estava de fora dos discípulos, mas ele estava tendo uma atitude coerente. Ele estava expulsando em nome de Jesus Cristo. Ele estava agindo da forma correta. Ele estava a favor deles. E ainda assim eles consideravam como uma atitude menor. Eles têm atitudes dessa forma com crianças também, que eles acham que são menores. Eles têm essa questão do orgulho e da humildade sempre reverberando entre eles também. Um aspecto engraçado é o seguinte, Paulo passa por isso 2 vezes. E você vê o reflexo desse ensinamento que a gente vai trazer agora. Tem a disputa de Paulo com Apolo, que as pessoas se perguntam, e aí, quem que a gente vai seguir? A gente vai seguir Paulo, Apolo ou Jesus? Aí Paulo fala, não, se tiver de seguir alguém, segue Jesus, pelo amor de Deus. E de novo, quando ele encontra pessoas, ele está fazendo as viagens missionárias, ele encontra pessoas que ouviram, que são convertidas, mas são batizadas por João. Lá em Atos 20, mais ou menos. Ele encontra pessoas que foram batizadas pelo João Batista, exatamente. Aí ele fala, e aí, vocês acreditam em Jesus? Acreditamos, a gente é top, a gente é crente. Então, vocês vão experimentar agora o batismo com o Espírito Santo. Aí tem um novo Pentecostes lá no meio do livro de Atos. A gente só se recorda do Pentecostes lá no começo, em Atos 2, mas vê que não percebe que Atos teve uma sequência de batismo com o Espírito Santo. É porque são avivamentos, né? Até hoje a gente tem avivamentos. Exatamente. Você tem o Atos 2, você tem Atos, acho que 10, com Cornélio e Pedro. E a gente volta, quando a gente fala de Pedro, a gente volta lá na parte dos alimentos, lá com os fariseus. Jesus fala sobre os alimentos. Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Exatamente. Mas se alguém fizer um desses pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho. Como é que tá lá de vocês? Pedra de moinho. É uma grande pedra amarrada no pescoço. Tá, grande pedra de moinho. Uma grande pedra de moinho, Porque tem alguns... Pegando aqui a NVT, a cola... A tua NVT? A minha NVI. Não, a tua tá normal. Tá normal, né? Porque assim, as traduções mais antigas traz um nome esquisito lá. Só que realmente, a tradução mais nova traz pedra de moinho. É legal porque é o seguinte, as pedras de moinho trazem uma noção de fartura. Por quê? Eram que eles moíam um grão. Então se você escuta o moído daquelas pedras, significa que a cidade estava farta. Tem uma profecia de Jeremias que fala o seguinte, que Israel não vai se escutar essa pedra de moinho, acho que o nome é Mós, não vai escutar essas Mós funcionando. Por quê? Porque vai vir o cativeiro da Babilônia. Quando a gente vê lá em Apocalipse, a gente vê o retorno dela. Só que no contrário, Babilônia que não vai mais se escutar. Porque pelo mal que ela fez ao povo de Israel, ela vai sofrer agora as consequências. Foi dominada pelos persas. Exatamente. Aí vem na sequência também, ó. Ele tá falando um monte de paralelo muito legal, Jesus. Né? Se uma mão te levar a pecar, o que é que você faz? Corta fora. Você vai ali, será que ele tá realmente falando pra cortar a mão fora? Porque ia ter um monte de gente que cortou aí. Amputações aí. É só ver os árabes aí. Os árabes meio que dão uma seguidinha nisso aí. O cara rouba lá em país árabe, o cara perde a mão, né? É verdade. Tudo bem que é uma hipérbole que Jesus usa, né? Um exagero ali. Uma figura de linguagem, hipérbole. Tem várias figuras de linguagem. Jesus ama figuras de linguagem. Pra você arranca teu olho, livra teu olho do mal, né? Se a gente faz pecar. E de forma abrupta também, pra gente arrancar o pecado da gente. Justamente. De forma abrupta, arrancar mesmo. Né? É uma hipérbole, mas ela é útil nesse caso aqui. É porque quando você mata a carne, você está matando algo que faz parte de você. Então, é como se você não simplesmente tirasse um brinco, por exemplo, tirasse um acessório. Você está literalmente tirando uma parte de você. Ele fala sobre abrir mão de coisas também. Ele está falando sobre a nossa própria carne. Exatamente. Mas são coisas que nos fazem pecar. São renúncias. Sim, exatamente. Sim. E outra é você ter estratégia. A parte do culto racional serve para isso também, no nosso dia a dia. O que você acha que está te fazendo pecar? Você vai analisar, você vai identificar. Será que o problema é só a tentação? Tá, mas o que está causando a tentação? Às vezes a gente vai, sei lá, uma pessoa que tem depressão, ela vai num psiquiatra, ele não vai simplesmente só passar um remédio
ele vai tentar entender qual é a causa. O que levou a pessoa a desenvolver aquela patologia. Então ele vai a fundo, ele vai na raiz. É o olho, sei lá, você não consegue se controlar? Então sai das redes sociais, sei lá, dá uma pausa, faz alguma coisa, coloca um filtro. Você vai criar mecanismos para evitar aquilo. E são mecanismos que você tem que levar a sério. É uma mudança radical de vida. Qual é o mandamento para lidar com tentação? Qual é? Fugir. Fugir da tentação. Você resistir ao diabo e ele fugir ao adversário. Exatamente. É verdade. Mas o diabo você resiste. A tentação você vaza. Você não fica ali namorando a tentação. Ele você não vai pegar um... É a parte de você cortar fora. Às vezes aquilo aí, como a gente tá falando, faz parte do nosso corpo. Só que aquilo aí te faz pecar. E o fazer parte do corpo não necessariamente diz que tá... É nosso, é um membro nosso. É porque não é Mas um pecado. Mas é porque tá muito nosso. É porque o pecado não faz parte da gente, é a carne que faz. E a carne quer o pecado. Sim. Mas eu me refiro a, por exemplo, às vezes um relacionamento ruim. Sim. Só que aquilo aí, cara, uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, ele passa anos aquilo ali alimentando. E aquilo ali já tá fazendo parte dele quase. Então você abandona. Things, alimentando o Demogorgon lá. Ele tá indo crescer. Aí às vezes você abrir mão daquilo ali é como se fosse cortar literalmente um membro seu. E acho que uma parada que é pesada, né? É como que é retratado o inferno, né, cara? Tu vê que fala que lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga, assim, que é uma parada eterna e bem pesada. Essa passagem, esses 3 capítulos, eles são marcados por mensagens muito fortes. Ele tem aquele momento que ele fala muito da renúncia e do sacrifício, a importância disso na vida da pessoa, de realmente mudar, tipo, ou você muda, porque desse jeito que tá, não dá pra continuar. Isso vai trazer consequências letais pra você, tanto no mundo espiritual quanto consequências no mundo físico real. E aqui ele traz o peso dessas consequências. Além do peso, ele enfatiza. Você vê que ele repete isso 2 vezes, ele tá falando sobre a mão, e ele retoma agora no pé, ó. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. Melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os 2 pés. Sim. Aí ele repete: lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Ou seja, ele tá no mesmo trecho, ele tá repetindo 2 vezes. Para quê? Para enfatizar. Toda vez que a gente encontra na Bíblia repetição, por exemplo, santo, 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 ele tá enfatizando. Ele tá trazendo uma ênfase naquele negócio. É santo 3 vezes, então é santíssimo. Você tá repetindo aqui o inferno. Lá os vermes não morrem e o fogo não se apaga. Ele repete 3 vezes. É muito fogo. É muito fogo. Cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como que o temperareis? Aqui ele fala, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O legal é que ele termina o capítulo assim, ó. Tenham entre vocês as qualidades de um bom sal. O bom sal, ele salga. Ele tem a habilidade de preservar, de conservar, trazer os princípios eternos. E ele finaliza: vivam em paz uns com os outros. Um negócio difícil. Isso é. Porque é o seguinte, cada um tem uma interpretação, cada um tem uma maneira de ver, cada um tem... Você vê, tem os judeus lá tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinha várias vertentes do judaísmo. Hoje a gente vive, sei lá, o calvinismo, o arminianismo, tem várias vertentes. Cada igreja tem uma perspectiva diferente, mas o importante é você viver em paz uns com os outros. Apesar das diferenças. Naquilo que não fere a doutrina básica, cara, vamos relevar, vamos... A gente vai para Provérbios e a gente vê que, eu nem vou lembrar o número, mas tem tantas coisas lá que Deus odeia, mas uma ele abomina. Sim. Aí ele fala da contenda entre irmãos. É bem nítido, assim, é bem claro. Deus abomina. Ele pode odiar várias outras coisas, mas tem uma que é a pior de todas. Então, a paz é algo extremamente importante nesse processo de comunhão, porque se o corpo não está em paz, ele não produz. Ele tá em desordem, então ele não faz o que ele deveria fazer, ele não cumpre o seu propósito, ele não cumpre a sua missão. Exatamente. Engraçado porque
para fazer pacto de paz, ele compara com sal. Em Colossenses 4, 6, aí ele fala aqui, ó. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Meio que pacto de paz. É porque o sal demais também, se ficar salgado, isso pode até expulsar as pessoas de... Temperado com sal. Temperança. Tem que ser agradável. Temperança. Tem que ter Legal. equilíbrio. Interessante.